Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Rio, boa noite, Belo Horizonte, Brasília e todo o Paraná, Londrina e região norte do Paraná. Obrigado pela audiência. Estamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Viana. Boa noite, Militão. Tudo boa noite bem? A todos. Muita coisa no Brasil, além da Copa do Mundo, né? O Brasil normalmente pararia na Copa do Mundo. Mas essa Copa está sendo atípica, assim, né? O povo não está... E sabe o que eu percebi? Na esquina de onde eu moro, quase, eu moro ali em frente ao Pátio São Miguel, do lado do Pátio São Miguel. Na esquina de Higienópolis com o Pátio São Miguel, ninguém após o jogo Brasil e Suíça. Não, o povo não está empolgado. Por Não. enquanto não. Por Vamos enquanto, ver mais para frente. Se o time ganhar, se jogar bem... esse time não está Agora, convencendo. não está não. E outra coisa, para de reclamar. Time bom ganha até do juiz, não é? É lógico, não. Que história é essa? Que história é essa? Que a culpa é do juiz, a culpa é do juiz. O brasileiro é sempre assim, a culpa é de alguém. A É. culpa tem que ser de alguém. Não é o fracasso do jogador, não é o Não. fracasso do time, Não. né? Andando de helicóptero, É. achando que são os melhores do mundo. Fone no Perdeu pra um ouvido time- para não falar com a imprensa. empatou com um time em que os jogadores não são profissionais. Eles não vivem da profissão de jogador. Tem ali dentista, tem outro que é professor, tem outro que é mecânico, e é como se fosse futebol amador. E empata com a seleção brasileira. Da Suíça. Então, e a Islândia, que também é assim, não é? Empatou com a Alemanha. Ganhou da Alemanha. Não. Ganhou, empatou com a Argentina. Com a Argentina. A Alemanha perdeu e o Brasil empatou e está reclamando dos. Não tem que jogar bola. Não Jogar tem que bola, reclamar, não. Isso aí isso. esquece. Olha, os caras chegaram de helicóptero, avião a jato, é Isso. do melhor. É. Eu me lembro de Leônidas da Silva, que na Copa que o Brasil ficou em terceiro lugar, lá pelos anos 40, comprou a própria chuteira lá para poder jogar. E Viana, só um detalhe. Na Copa do Mundo de 1950, eu tinha 9 anos de idade, a Índia vinha. Não veio, sabe por quê? A Índia queria jogar descalça e pediu licença para a FIFA. Aí a FIFA não permitiu, a Índia não veio. Sabia? Não, Olha não que sabia. coisa curiosa. É. O negócio dele era jogar descalço. É. Doutor Viana, Henrique Meirelles disse, se eleito vou liberar o uso da maconha. Já não está... Quem? Henrique Meirelles, do candidato do PMDB. Não combina com ele, né? Não combina, né? Não combina. Henrique Meirelles é um conservador, ultra-direita. Nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso, pelo amor de Deus. Nem sabe o cheiro que a maconha tem. Mas para ganhar voto, ele pra vai ganhar beijar a voto. criancinha, É. criancinha fedida, suja, com o nariz escorrendo, ele vai beijar, né? O cara que é multimilionário, foi banqueiro, Ganha em dólar do banco lá americano. milhões de dólares, foi considerado um dos 3 maiores banqueiros do mundo, da CEL do banco. Quer dizer, e agora está falando que vou liberar maconha, vou beijar a criancinha, não. etc. Fernando Henrique disse o seguinte, Bolsonaro é autoritário e Ciro Gomes é imprevisível e errático. A coisa começou a esquentar? Será? Começou a esquentar, né? Agora, doutor Viana, será que vai esquentar para o lado do promotor que queria obrigar a drogadita lá de Mococa, estado de São Paulo? Queria não. Ele obrigou, já fizeram a cirurgia. Veja só, quem está em casa entender. A moça, uma tal de Janaína, ela é drogadita. Drogadita é aquele que usa crack, que vive na rua, que se desprendeu da vida, da sociedade, vive alienada usando crack ali no meio daquele povo craquento, lá em Mococa. Bom, ela teve, como todas as mulheres pobres, mendigas, jogadas por lá, ela teve outros filhos, que ali droga, sexo, álcool, bebida, eles não estão, nem sabe que fez sexo. Exato. Nem sabe. Exato. Foi usada e nem sabe que fez sexo. Violentada várias vezes. Essa coisa. Pá. Tá bom, ela teve outros filhos, foram encaminhados e tal. Aí o promotor teve uma brilhante ideia. Ora, o que nós vamos fazer? Se ela tiver filho, continuar tendo filho, o Estado vai ter prejuízo, porque tem que pagar a Bolsa Família, tem que cuidar dessa criança. Então, o promotor entrou com uma ação civil pública na Justiça de Mococa. A Justiça concedeu que ela fosse obrigada a fazer a esterilização. Obrigada. Obrigada. Aí o juiz deu a liminar e mandou que ela fizesse a esterilização. Quando chegou lá, isso sob o fundamento de que ela, por ser drogada, é inimputável. O semi-inimputável, quer dizer, não tem a plena capacidade
de decidir por seus atos. Então ela precisava ser esterilizada para não ter mais filhos. Pois bem, quando chegou lá, o sistema municipal disse o seguinte: olha, pode ter ordem judicial, pode ter ordem do Papa, mas nós precisamos aqui do consentimento dela. O promotor não teve dúvida, mandou a polícia ir lá onde ela estava? Onde ela estava, na praça, trouxe ela no gabinete e redigiu para ela assinar um termo de concordância. Ora, se ela é inimputável, como que ela vai concordar com uma coisa que, que o promotor está alegando que ela não tem capacidade? Mas independente disso, quem que pode, que Estado é esse que nós vivemos em que obriga a mulher a fazer a esterilização? Parece o Hitler. Isso, que ele fez uma política de higienização. Então, os judeus, os aleijados, os anões, essas pessoas, segundo Hitler, não podia reproduzir. Não podia reproduzir. E agora nós vimos aí o promotor, e ele fez isso baseado num candidato que está aí na presidência da República, candidato à presidência da República, que declarou oficialmente que para ganhar a Bolsa Família ele vai mandar esterilizar as mulheres. Isso é a política de higienização. Você começa a achar que você pertence a um grupo superior, uma raça superior, e que aqueles inferiores têm que ser eliminados, não pode reproduzir. Isso aí, nós já conhecemos a história. Vão querer matar surdo mudo. Começa assim. Começa assim. Ah, mas coitadinha, se ela é coitada, se ela é mendiga, se ela é drogadita, o promotor tinha a obrigação de encaminhar para o sistema de saúde do município. Falar para o município: olha, vamos dar médicos, remédio, assistência, vamos salvar esta mulher, vamos salvar essa mulher. Então essa política, veja o Trump, Militão, veja o Trump, o que fez agora. Aí nos jornais. E a população dos Estados Unidos está contra ele já. Está contra ele. Até os republicanos. Porque veja, o que ele fez? Ele, nessa questão de política zero, ele prende o imigrante ilegal, leva para a penitenciária, até aí está tudo certo. Mas pega os filhos do casal imigrante... Tira do casal? Tira do casal, põe num centro de convivência, separado da mãe. A mãe e o pai nunca mais vão poder ver, porque a mãe e o pai vão para a penitenciária, vão cumprir pena, que é até de 4 anos, por ilegal, e depois extraditado. Eles tiram a guarda e põem a criança para adoção, e nunca mais as pessoas... E outra... Não adianta vir a avó do México, a avó de não sei de onde, a tia, a irmã, ninguém tem direito de tirar essas crianças. As crianças nunca mais vão ver as famílias, vão ver as pessoas, vão ter o... Então isso, são 10 mil crianças que estão separadas nos Estados Unidos. Um horror, um horror. Mas o que vai fazer? O mundo não reage a isso, o mundo assiste sem reagir. Porque é isso que nós estamos vivendo. O mundo pensa assim: não é comigo, então eles que se dão. Eles que se dão. Então, como é naquela faixa de fronteira, quem está se danando são os mexicanos, os latinos que estão ali, as crianças, os pais. E isso não afeta os americanos, que não estão nem aí com isso, porque não é deles. E o Trump, que se elegeu em cima de uma mentira muito grande, porque ele disse que ia trazer de volta as empresas americanas que estão espalhadas pelo mundo. Na China, não sei onde. Mentira, porque na Coreia do Sul. A empresa foi lá, porque como capitalista, lá paga baratinho. Paga salários baixos e paga quase nada. Imposto baixo. Imposto muito baixo, quase nada. Então elas vão continuar lá. Como é que os Estados Unidos vai trazer para pagar hora caríssima? Não vai fazer isso. Isso é uma mentira. E o povo imbecil aceitou essa mentira. Doutor Viana, um minutinho só. Só vou te dizer isso aqui, ó. Sérgio Cortes, ele era o secretário de saúde do governador do Rio de Janeiro. Ele pensou em se matar, ele declarou as páginas amarelas da revista Veja. E pediu para os filhos tirar o sobrenome dele dos filhos, que ele morre de vergonha de ter entrado na corrupção junto com o Sérgio Cabral, que ele foi levado a isso. Pensou em se matar. Que coisa, hein? Eu li essa entrevista dele, é chocante. Mas ali... Aconteceu, né? Aconteceu por vontade dele. Ele decidiu ser corrupto.
Ele decidiu pegar dinheiro público. Então, hotel de luxo, bons vinhos. É a ganância, né? A ganância. O poder. Foi isso aí. Doutor Viana, boa semana. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço grande. Boa semana para todos. E vamos torcer para o Brasil. Vamos ver. Vamos torcer. Time bom ganha até de juiz. Até daqui a pouquinho com o Marcelo Militão. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. A Copa do Mundo está no ar. The World Cup is on. Mas qual é a palavra certa para futebol em inglês? Soccer ou futebol? Acertou quem disse as duas. Isso mesmo, depende de onde você está no mundo, você pode usar uma ou outra. Nos Estados Unidos, por exemplo, para a palavra futebol, eles usam soccer. E na Inglaterra e nos países europeus, a palavra para futebol é football. Futebol. Soccer. Mais uma dica. Nos Estados Unidos também existe futebol, mas refere-se ao futebol americano, aquele que você joga com as mãos. Então fica a dica. Nos Estados Unidos, o futebol chama soccer e na Europa chama futebol. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. Eu vou pro Mufato, que tem desconto arrasador. Cortes e preços especiais para o seu churrasco. Pernil paleta suína 6,98 kg, filezinho pedigão 1 kg, Clube Fato 7,98. A100 ponta de peito Clube Fato 10,98 kg. Calabresa Seara 11,98 kg. Contra filé Clube Fato 20,87 kg. Arroz folha verde 5 kg, Clube Fato 10,98. Mufato, faz bem feito para sua torcida. Olá amigos, estamos de volta com Militão e Militão e estamos recebendo Aldemar Mascarenhas, o presidente do Sinlopar e diretor da Federação dos Lotéricos do Brasil. Meu caro Aldemar, que bom vê-lo. Boa noite. Boa noite, Militão. Boa noite ao senhor que está em casa. Pois Você está chegando e já está voltando para Brasília? Eu vou essa semana agora a Brasília, né? Tem lá reunião na Caixa Econômica Federal. Estamos discutindo alguns modelos aí atuais, sempre com o intuito de melhorar a nossa relação com a Caixa Econômica Federal em relação aos interesses da classe lotérica que nós representamos. Aldemar, e representam muito bem. E só uma coisa para mim, essa nova atração, o Dia de Sorte, vai indo bem? Começou bem? O Dia de Sorte é a nova modalidade de apostas que você pode apostar assim, nas casas lotéricas de todo o país, né? É uma loteria composta por 31 números, Militão. 31? Onde você joga 7 números, acertando 4, 5, 6 ou 7. E ainda acertando o dia de sorte, que é o mês que você marca. Você pode marcar de janeiro a dezembro, e se você acertar o mês, aquele mês que né, você ganha o valor da sua aposta. Como assim? Por exemplo, nós estamos agora em junho.
Não, você pode jogar qualquer... Não precisa tem ser o as número opções. 6. Não, Pode você ser vai número colocar 9. janeiro, fevereiro, vem escrito, vem expresso o número. Hoje, o sorteio dessa semana, por exemplo, o último sorteio deu o mês de setembro. Eu ganhei o mesmo dinheiro. Você? Sim, Opa. eu joguei. É uma loteria atrativa, cara. E Olha, quantas vezes por semana? são 3 vezes. Terça, quinta e sábado. Quer dizer, hoje eu posso jogar para sábado na Você lotérica pode jogar, Colimas. sim, você pode jogar para terça-feira. Ah, para terça-feira. Terça-feira, quinta-feira ou sexta-feira. Faz aquela aposta chamada aposta teimosinha. Você joga as mesmas dezenas para vários concursos. Ah, isso também pode. Sim. E qual é o preço? E você pode fazer o bolão. E ela está acumulada. E qual é o preço de cada? R$2. 7 números, R$2. 7 números, R$2. Mas a aposta máxima com 15 números custa 10 mil, cerca de 10 mil e poucos reais. E alguém já foi sorteado aqui? O primeiro concurso foi sorteado um bolão da Casa Lotérica lá na cidade de Paranaguá, aqui no nosso estado, aqui no Paraná. Olha, bolão? Bolão da Lotérica. Aliás, o bolão da Lotérica é uma das modalidades de apostas que mais está pagando prêmio, Militão. Pera lá, bolão da lotérica? Bolão da Lotérica. Mas esse eu não sabia. Sim. Ué, semana retrasada nós tivemos aqui em 1º de maio. Ah, sim. Um bolão de 29 milhões de reais. Ah, esse da Mega Sena. Sim, da Mega Mas Sena. chama bolão da lotérica? É o bolão da Lotérica. Você diz, eu quero um bolão da Lotérica. Tá pronto. Tá pronto aqui, você recebe e as chances são maiores. Por quê? Porque você faz aquele jogo combinado. Você joga com mais dezenas. Então é só passar, por exemplo... Mais chance de É só acertar. passar na Colimas ou em qualquer lotérica da cidade, Sim. da região, do Brasil e jogar. Jogar o dia de sorte. Mas nós temos aqui o grande destaque das loterias, né? São João. Agora, que é a Loteria de São João. Sorteio dia 23, né? Lá em Campina Grande, na Paraíba. E a expectativa de prêmio é superior a 150 milhões de reais. Pô, Campina Grande é a terra do Leite Chaves, que foi senador. E a terra por do Londrina forró, e pelo Paraná. meu amigo, a terra do forró que eu adoro. Ô, É mesmo? coisa boa, um forró, né? É, né? Ô, falando em forró, você vai para o Piauí depois? De Eu férias? vou visitar a minha mãe, né? Vai visitar a dona Adelaide. Adelaide, bem-vindo, Mascarenhas, Oh. lá nos confins do Piauí, Vai sul levar- do estado. Vai levar 91 anos ela tem, é isso? 91 anos de idade, dura que nem um prego. É mesmo? Dura toda. Não A é, rotina dela é o seguinte. não é sem dinheiro não, é com saúde. Não, saúde. É que a gente diz dura porque tá, ó, É. inteirinha, né? Os ossos estão... Sim. Ela é uma rijos. pessoa muito saudável. que E aí, ela todos os dias faz rotina, é a rotina da vida dela. Ela lê a Bíblia diariamente. É. Né? Ela senta no cantinho dela, naquela poltrona, e ali ela faz a leitura da Bíblia. E você chega lá e fala, meu filho está lendo a Bíblia. Fala. Não, a gente... Cobra eu você? também. Não, ela não cobra, não ela cobra. só faz a parte dela. Olha aí. E dá bons exemplos Olha aí, que de beleza. educação. Que beleza. E você vai visitar o seu Hélio, irmão do Dalton? O Hélio Paranaguá, meu segundo pai lá do Piauí. É? Ah, é que Eles moram onde? Ele Moram mora próximo- na fazenda próximos? Miridã, no município de Parnaguá, lá onde reside a minha família. É. Não é Paranaguá, é Parnanguá. Parnaguá. Parnaguá. É uma Olha. cidade que localizada no sul do estado do Piauí. Ah. Aliás, o município mais velho daquela região sul. Nós temos mais 3 minutinhos e você vai contar para nós o que você vai fazer em Brasília. Eu vou a Brasília, em primeiro lugar. Que eu o tenho Temer está reunião- querendo pegar a grana Sim, da sim. loteria para dar para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Esse governo que não tem fronteiras, né, Militão? Ele invade a sua casa sem pedir licença, não mede as consequências e quer arrumar dinheiro de qualquer maneira. E acha que a loteria é o celeiro, né? Acha. É a fonte de renda que vai tampar todo o buraco da incompetência desse governo que aí está. Acha mesmo. É uma vergonha o que eles estão querendo fazer tirando o dinheiro do desporto, É. entendeu? Os atletas... Para a segurança pública, tirando o dinheiro da comissão dos lotéricos para financiar a Embratur. Isso é uma vergonha. A Embratur tem que se mover pelas suas próprias pernas. Claro, ela tem que trabalhar. Ela trabalhar tem que trabalhar. mais. Agora aquilo é cabide de emprego. É, porque eu não o cara vejo- é preguiçoso, não É. trabalha, vai É. fazer o quê? Quer tirar dinheiro de quem trabalha, dos Olha, coitados não dos vejo lotéricos? nada da Embratur falando do Paraná, por exemplo. Falando de Foz do Iguaçu, de Londrina, Maringá, Curitiba, Paranaguá, não vejo nada. Eles Por exemplo, são incompetentes para fazer a gestão
da entidade que deveria promover o turismo do Brasil, que é hoje no mundo a maior fonte de renda, de receita, de divisa para qualquer país sério. No Brasil é cabide de emprego. Aqui as coisas não são levadas a sério, Militão. Que coisa impressionante. Tirar dinheiro vai acabar com o esporte olímpico no Brasil. Vai acabar com muita coisa, até da saúde, inclusive. Rapaz, a loteria financia o desporto amador. Ela tem verba para isso. Agora, vai tirar da minha pequena comissão, eu vou ter um prejuízo da ordem de quase 9%, entendeu? De retirar da minha comissão para financiar a incompetência desse governo. A Caixa já não deu o aumento de ganho de vocês que vocês queriam. E agora ainda querem tirar? O governo quer tirar? Exatamente, é isso que ele é uma MP, mas já conversei com o meu deputado aqui no Paraná, o deputado Raul. A nossa frente parlamentar também já está articulando isso e vamos para Brasília para tentar segurar, porque aí é o pessoal do desporto e os lotéricos que não aceitam essa MP da forma como ela está sendo colocada pelo presidente da República. É goela abaixo. Medida provisória. Não, é empurrar, garganta abaixo. Mas como ele está tão desprestigiado, cada dia que passa, ele perde, como é que se diz, a confiança do povo brasileiro, essa medida ela não haverá de prevalecer. Aldemar Mascarenhas, muito obrigado a você, boa viagem, viu? Sucesso. Eu que agradeço, meu irmão, e olha, estamos sempre aqui, de braços abertos para abraçar você que está na sua casa aí. Tenha um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Já voltamos com o Marcelo Militão. Vou pro Mufato, que tem desconto arrasador. Ofertas imperdíveis para embalar a sua torcida. Jogo de taças Prate Casa, 3 de 26 e 65 sem juros. Churrasqueira elétrica Esplendor e Clube Fato, 3 de 23 e 30 sem juros. Cooktop Atlas no Clube Fato, 14 de 21 e 30 sem juros. Smart TV Sony 48 polegadas no Clube Fato, 15 de 146 e 66 sem juros. Mufato, faz bem feito para sua torcida. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Muitas pessoas não falam inglês porque ficam com vergonha ou com medo de errar. Primeiro, sotaque, gente, todo mundo tem. E a língua inglesa tem vários sotaques também. Em mais de 50 países, inglês é a língua oficial. Somente no Reino Unido existem mais de 50 sotaques. Não precisa se preocupar. É melhor falar com sotaque do que não falar nada. O problema é quando nós criamos algumas palavras que não existem. Por exemplo, em português, muitas palavras terminam com vogal. E em inglês, as palavras terminam com consoante. Quando nós colocamos essa vogal no final de uma palavra em inglês que termina com consoante, nós falamos errado. A Dora trouxe alguns exemplos que nós ouvimos todos os dias. Veja. Facebook, o correto é Facebook. Laptop, laptop. Internet, internet. E chat, chat. Facebook, laptop, internet, chat. Também trouxe alguns exemplos onde o significado da palavra vai ficar totalmente diferente colocando esse i no final. Por exemplo, a palavra have, que significa ter, com som de i, heavy, é outra palavra, significa pesado. Outro exemplo, a palavra 8, que é eight, com som de i, 80, significa 80. Assim, vai ficar difícil fazer as compras. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular.
Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Ok, na sequência do programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre o e-social. Isso mesmo, né? Inclusive tem muita gente com dúvida a respeito do e-social. E está conosco o Euclides Nantes Corrêa, presidente do SESCAP aqui de Londrina, conhece muito do assunto, né? E veio esclarecer um pouco sobre o e-social para a gente aqui. Boa noite, seu Euclides, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite a todos. Primeiro vamos falar o que é o e-social, né? Que tem gente, inclusive pequenos empresários, que não tem nem ideia do que se trata, né? Então, já era para estar sabendo, né? Já era para estar sabendo. O prazo já tem, já foi dado. Vai entrar em vigor para as demais empresas agora em julho, né? Que nada mais é do que o Sistema Público de Escrituração Digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, né? Tudo relativo à relação de emprego vai ser canalizado nesse sistema único, que foi desenvolvido pela Receita Federal, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério do Trabalho e o INSS. Então, todas as informações relativas a esses órgãos, que a gente normalmente manda separadamente, vão ser enviadas agora através desse sistema de escrituração digital. Ou seja, a lei não mudou, então. O que mudou é que está tudo unificado, vamos dizer assim. A legislação trabalhista continua a mesma, lógico, com a reforma trabalhista, que mudou muito, mas não é o e-social que mudou a legislação, né? Aliás, ele já está adequado para a nova legislação. Ela vai fazer cumprir realmente a lei trabalhista à risca. Para as grandes empresas já está valendo? Já, as empresas que faturaram mais de 78 milhões no ano de 2016 já entraram no programa desde janeiro de 2018. E as demais empresas, todas, sem exceção, a partir de 1º de julho de 2018. Na prática, por exemplo, eu tenho uma empresa e vou contratar um funcionário. O que eu tenho que fazer no e-social? Então, mudou a relação de como se trata, né, a admissão de um funcionário. Então, mudou as informações, como se manda as informações. Então, nós vamos mandar informações digitais, em tempo real. Em tempo real? Em tempo real. A contratação continua a mesma, a legislação também era a mesma. Ele só podia começar a trabalhar depois que tivesse registrado, né? Só que isso era feito através de formulários, no registro, né, no livro de registro de empregados ou na ficha de registro de empregados. E isso agora mudou. Na verdade, então, antes dele começar a trabalhar, nós já temos que cadastrá-lo no e-social, tá? Ou seja, no sistema. E aí entram as questões problemáticas de início de implantação do sistema, que são as inconsistências das informações cadastrais, né? Isso que está preocupando um pouco, porque cada órgão tinha seus cadastros, né? Por exemplo, existem funcionários que têm um número de PIS mais um número de inscrição no INSS, e esses dois números são referentes a recolhimentos previdenciários. E muitas vezes um cadastro estava com o nome da mãe errado, né? Isso gera inconsistência. Então, quando você vai contratar o funcionário, já vai ter que estar o cadastro acertado. Primeira coisa. Na verdade, você vai ter que fazer uma consulta antes para verificar se ele não tem algum problema cadastral. Se ele tiver algum problema cadastral, você vai ter que solicitar que ele faça o acerto, né, junto aos órgãos, e depois voltar na empresa para você poder registrar e iniciar o trabalho. Senão o sistema indefere lá. Sim, o sistema, na verdade, nem vai passar, né? Porque os arquivos são enviados digitalmente e ele vai ter uma validação. Se houver alguma inconsistência que eles acreditem que não possa passar, não vai conseguir cadastrar. Portanto, se você autorizar que ele comece a trabalhar, ele vai estar de forma irregular na empresa. Ixi. E isso não acontecia. Antigamente, como era no formulário, ele começava a trabalhar, qualquer problema, a gente só ia efetivá-lo quando fosse elaborar a folha de pagamento do primeiro mês. Então era possível a gente fazer um cadastramento de um funcionário, mesmo depois dele ter começado a trabalhar. Então é uma mudança cultural nas empresas, né? Vai ter que respeitar, porque o sistema vai travar. Ou seja, e fora o fato de que a fiscalização agora é virtual, né? Muito mais, pode ser muito mais eficiente, né? A tendência é essa. O objetivo principal é desburocratizar, racionalizar as informações, né? Esse é o ponto positivo. Isso. Então eles vão compartilhar as informações entre si. Realmente a gente informava
várias vezes o mesmo dado para os determinados órgãos, e a tendência agora é que a gente informe uma vez só. Então a ideia é racionalizar, mas a gente entende que esse início, esse cadastramento, essa implantação vai ocorrer sim alguns problemas no sentido principalmente de inconsistências cadastrais, problemas, por exemplo, de não cumprimento de algumas obrigações acessórias, que só a fiscalização que detectava isso, né? Por exemplo, os programas de medicina do trabalho e saúde ocupacionais. Até isso tem que registrar lá. Vai ter que ser enviado os laudos, né, de medicina do trabalho, de saúde, né, insalubridade. Então, todos os laudos já são obrigatórios. Então, essa é a questão. Mas, como isso não precisava enviar esse documento somente numa fiscalização, que possivelmente o fiscal iria solicitar, com o e-social isso passa a ser obrigatório. Então, a partir da entrada, a gente já vai ter que cadastrar também os laudos médicos, né, de medicina do trabalho. Mas vai ser faseado, né? Então, tem praticamente 6 meses para entrar totalmente, 100% o e-social em funcionamento da empresa. Até que todo mundo, então, consiga se adaptar. Existe uma primeira fase de cadastros, né, que é esse cadastro que eu estou te falando, com consistência dos funcionários. Quadro de horário de trabalho vai ter que cadastrar. Né? Até isso. Plano de cargos e salários. Tem empresa que não tem plano de cargo e salário. O e-social prevê plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários. Então, a empresa vai ter que começar a se organizar com relação a isso também. Né? Por exemplo, se você tem um quadro de horário de trabalho que possa estar infringindo a legislação trabalhista, vai gerar inconsistência. Isso era muito comum, Marcelo. Né? Dá a impressão que não, poxa, mas já não era tudo certo, né? Não era. Na prática, a gente sabe que não era, que tem situações, tanto é que geram-se problemas de reclamatórias trabalhistas, em virtude, às vezes, do não cumprimento de algumas regras previstas em lei. Né? E o e-social vai monitorar isso. Então, passa agora a monitorar de forma digital e em tempo real. Então, o empresário, o comerciante, junto com o contador, né? Sim. Em alguns casos, até que os advogados vão ter que trabalhar melhor isso aí. Então vejam, as férias, né, avisar com antecedência, não dá mais para sair de férias em cima da hora. Né? A legislação já previa que você tem que avisar o funcionário com 30 dias de antecedência. Fazer o pagamento dessas férias com 2 dias antes dele oferir o gozo das férias. Né? E anteriormente a gente conseguia fazer isso de forma retroativa. Por quê? Porque era um formulário. Né? O funcionário concordava e tal, mas agora nem o funcionário concordando vai ser possível fazer essa situação. Então, vai fazer o cumprimento realmente da lei. Né? Essa é a questão. Mudança de cultura. É verdade. Mudança de cultura, de forma de trabalhar. No Brasil, isso aí não é brincadeira, não. É evidente que já há empresas que cumprem tudo à risca, né? Mas não é a maioria, não é? Mas mesmo as grandes empresas estão tendo problemas. Sim, porque são muitos dados, né? São muitas informações cadastrais, e aí começa a dar aquelas divergências entre os cadastros, e aí dá um certo trabalho para você implantar. Então, mesmo as grandes empresas estão tendo problemas para fazer valer aí o e-social. Né? Só lembrando, 1º de julho entra para todo mundo, você falou. 1º de julho entra para todo mundo. É um programa que desde 2014, né, vem se prorrogando. O pessoal estava aguardando uma prorrogação, mas pelo que a gente está verificando, não vai ter prorrogação não. As grandes empresas já estão dentro do sistema, e as demais empresas, todas, sem exceção, microempresas, estarão a partir de 1º de julho de 2018. O Sescap, inclusive, já falou sobre isso com seus associados. Olha, a gente já vem há praticamente 5 anos falando de e-social, dando treinamento do e-social, mas em virtude, inclusive, dessas prorrogações, né, o pessoal foi deixando, e a gente sabe hoje que tem muita gente que ainda não está preparada. Mas ainda há tempo, né? Há tempo, tem que se preparar, tem que começar a fazer o trabalho, né, e vai estar valendo. Obrigado, presidente Euclides Nandes Correia, bom trabalho lá. Obrigado, boa noite. Daqui a pouco tem mais. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Eu vou pro Mufato, que tem desconto arrasador.
Cortes e preços especiais para o seu churrasco. Pernil paleta suína 6,98 kg contra filé Clube Fato 20,87 kg. Cebola quilo, maçã pacote 1 kg, manga quilo 2,98. Kit pilão 2 cafés mais camiseta do Neymar 24,90. Sabão Tixan 2 kg, Clube Fato 9,98. Skol Brahma 300 ml 1,59. Beba com moderação. Mufato, faz bem feito para sua torcida. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. A Copa do Mundo está no ar. The World Cup is on. Mas qual é a palavra certa para futebol em inglês? Soccer ou futebol? Acertou quem disse as duas. Isso mesmo, depende de onde você está no mundo, você pode usar uma ou outra. Nos Estados Unidos, por exemplo, para a palavra futebol, eles usam soccer. E na Inglaterra e nos países europeus, a palavra para futebol é football. Football. Soccer. Mais uma dica. Nos Estados Unidos também existe futebol, mas refere-se ao futebol americano, aquele que você joga com as mãos. Então fica a dica. Nos Estados Unidos, o futebol chama soccer e na Europa chama futebol. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Muito bem, neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos falar um pouco dos problemas de saúde ocasionados pela crise pela qual passa o Brasil, né? Recentemente teve greve, mas não só isso, a crise política e econômica. E vamos conversar sobre isso com o médico gastroenterologista Weber de Arruda Leite. Boa noite, doutor Weber. Um prazer estar aqui novamente. A todos os telespectadores, vamos tentar bem sucintamente o que realmente é procurado nos consultórios dos clínicos gerais e de gastroenterologia. Nós temos uma intolerância à lactase num crescimento assustador no país. Acreditamos que essa intolerância, que era só de crianças pequenas, hoje não tem mais faixa etária, com cólica, diarreia, prisão de ventre, distensão, digestão difícil, dores de cabeça, vômito, uma quantidade enorme de queixas. Estão se caminhando para uma origem de descoberta que é devido à nossa alimentação com muitos conservantes. É uma coisa discutível, mas é palpável que a presença de lactobacilos, mais a troca de dieta com orientação de nutricionista tem dado bons resultados e está comprovando que realmente é alimentar basicamente do brasileiro. A outra que tem muito procurado os consultórios é o colo irritável, mais em mulher, que era mais de 20% da população. Há um crescimento agora generalizado, tanto no sexo masculino e feminino, devido a esse problema que está passando o país, a parte econômica, onde que a tensão, o estresse agrava e ataca a parte do intestino grosso, mais a região do lado esquerdo, que a gente chama de colo descendente, sigmoide, que é o mais comum. E dá o que de sintoma? Dá dores fortes, cólica, dá diarreia, dá prisão de ventre, e um mal-estar, e uma coisa muito importante, muda o humor da pessoa. A pessoa fica irritadiça, difícil de se lidar, de conversar, ela explode fácil. E claramente a gente nota que é uma pessoa que, pelo o rosto, a face dela, está assim, uma sensação de dor, de mal-estar, que alguma coisa está lhe fazendo mal. Mesmo naquele momento ela não tem a dor, mas ela está constantemente com um semblante de que está a pessoa pedindo uma ajuda. E a medicina, a parte psicossomática, mais a nutrição e orientação, tem dado bons resultados também. Ninguém ia imaginar que
a parte emocional, psicológica, pudesse afetar o intestino, né? Não, mas a queixa é muito forte, muda a qualidade de vida, atrapalha até no trabalho, por causa do relacionamento de várias pessoas no serviço, e tem dado muita complicação nessa área, sabe? E terceiro, bom, a gastrite já é normal, né? Qual brasileiro que não tiver gastrite não é bom brasileiro, né? Isso daí, as queixas gástricas são gerais, né? E a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Isso é um erro básico alimentar, mesmo que praticamente. Você vê que todo fast food, todo self-service, a pessoa não sabe escolher o tipo, a qualidade do alimento. O brasileiro tem uma gama de alimentos maravilhosos, mas ele caminha sempre para fritura e coisa gordurosa, doces, chocolates, refrigerantes, em quantidade acima do normal, e na volta e meia ainda acrescenta os condimentos e outros elementos aí que são irritantes, que vai para uma área do estômago e mexe com o metabolismo do fígado, depositando gordura no fígado. Aí você tem alteração das enzimas do fígado, temos alterações do colesterol, dos triglicéridos, e não tem faixa etária. Hoje você tem criança de 11, 12, 14 anos, com sobrepeso e já com esteatose hepática, e até altera o desenvolvimento da adolescência, né? Mexe com a parte glandular, dando hipogonadismo, que é alteração da sexualidade, do crescimento, e ao mesmo tempo a gente tem visto que essas pessoas começam a ficar mais retraídas, se isolando. E é aí que nós temos um perigo grande, que no período da puberdade e para a adolescência, as companhias erradas e o risco de fazerem coisas e situações que podem levar até a sua destruição, ou seja, a sua própria morte. É um absurdo falar isso, mas a gente tem visto que o índice de suicídio e de drogas em cima dessa faixa é muito flagrante, quando é uma sensação que ele cria dentro dele de abandono, isolamento, quando na verdade é ele que procura. Ele precisa urgente de uma ajuda familiar, terapêutica e médica nesses casos, viu, Marcelo? Quando fala gordura no fígado, problema no fígado, as pessoas só relacionam a cirrose provocada por bebida alcoólica. É, né? mas a esteatose pode caminhar para uma cirrose hepática também. E o que fazer? Tem prevenção? Tem? Tem. Para esses problemas? Você se cuidar na alimentação, usar umas medicações próprias, são os hepatoprotetores, que é muito discutido a sua ação, mas todos falam que não funciona, mas todos usam. Né? É a grande verdade da medicina. Exercícios. E o grande problema é o seguinte: o exercício tem que ser direcionado. É igual o problema das academias, né? Academias tem orientação com a nutricionista, mas você tem 30, 40 alunos ou mais, a orientação é a mesma, ou seja, tem que ter especificidade. Tem que ter, cada indivíduo tem uma orientação na parte alimentar, no tipo de exercício, porque o que se tem visto é dor no ombro absurda, aparecendo assim, dor na região lombar, problemas hemorroidários, varizes na parte da vagina e do útero, e alteração dos ligamentos, somente do tornozelo, mais no joelho. Tudo porque o exercício é errado. Exercício errado em academia, onde que a necessidade da beleza externa está se comprometendo, e quando mais adiante a beleza não vai lhe ajudar em nada, porque aí você vai parar, aí você vai ficar exatamente aquilo que você nunca quis ser. Então aí você entra em depressão, em tristeza, e procura médico de cada esquina para dar uma solução mágica que não existe. O número de hérnia também aumentou por causa disso? Aumentou. Hérnia e parte de hemorroida foi assustador. É muito. E olha que a juventude de hoje usa muita água, faz exercícios todos, mas eu acho que precisa mais de uma orientação, tanto na parte do exercício como alimentar. Eu acho que essa é a chave para a gente ter uma geração futura excelente para um país nosso. Agora, com relação à tensão da crise, o que fazer, doutor Weber? Bom, a tensão da crise... Que provocou, como o senhor mesmo diz, outros problemas. A tensão da crise realmente no consultório, o relacionamento, é como se fosse eu chamo de para-raio.
porque você recebe aquela queixa de tudo, desde a parte política, financeira, familiar e o que for do trabalho em cima de você, porque cada paciente, porque realmente você nota que ele está num momento assim, na corda bamba, né? Eu preciso ser operado de uma hérnia, mas eu não vou fazer porque depois eu vou ter licença. Quando voltar já tem um bilhetinho da minha empresa dizendo que eu estou dispensado. Então o indivíduo esconde a doença, evita de ir ao médico, ou quando vai, fala, eu quero um paliativo, um remedinho só para aliviar, eu não posso fazer nada. Agora, se eu mexer, eu perco o emprego. Se eu perder o emprego, eu tenho esposa, eu tenho filho, ou a mulher fala, eu tenho meu esposo está desempregado. Então, realmente virou, em termos de consultório, a crise, virou uma crise realmente familiar muito séria. Eu acho que quando chega a crise familiar, você abre um leque de doenças que não existiam para aquela família e começam a aparecer sintomas. Diabetes, pressão alta, dores de cabeça, derrame, infarto, com sequelas, relacionamento, se esconde atrás de uma bebida ou de um outro produto, droga, e realmente dá um desajuste familiar que é o mais grave. Esse é o momento nosso atual do país, esse é o núcleo do furacão que nós temos que evitar ao máximo que entre dentro da nossa casa. Então eu peço aos telespectadores, paciência, conversa, procura relaxar, andar um pouco, não entrar em bebida ou tabaco e procurar com que essa conversa faça com que você consiga descarregar os problemas diários e dos noticiários, que nós não temos uma notícia boa, né? Isso é horrível para a gente. Dr. Weber, muito obrigado, grande abraço. Você também, obrigado pela oportunidade. E na verdade eu só dei o que realmente está acontecendo no momento, sem entrar em pormenores ou tratamento, outras patologias. Mais uma vez, obrigado a todos. Ok, já tem mais. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Muitas pessoas não falam inglês porque ficam com vergonha ou com medo de errar. Primeiro, sotaque, gente, todo mundo tem. E a língua inglesa tem vários sotaques também. Em mais de 50 países, inglês é a língua oficial. Somente no Reino Unido existem mais de 50 sotaques. Não precisa se preocupar. É melhor falar com sotaque do que não falar nada. O problema é quando nós criamos algumas palavras que não existem. Por exemplo, em português, muitas palavras terminam com vogal. E em inglês, as palavras terminam com consoante. Quando nós colocamos essa vogal no final de uma palavra em inglês que termina com consoante, nós falamos errado. A Dora trouxe alguns exemplos que nós ouvimos todos os dias. Veja. Facebook, o correto é Facebook. Laptop, laptop. Internet, internet. E chat, chat. Facebook, laptop, internet, chat. Também trouxe alguns exemplos onde o significado da palavra vai ficar totalmente diferente colocando esse i no final. Por exemplo, a palavra have, que significa ter, com som de i, heavy, é outra palavra, significa pesado. O outro exemplo, a palavra 8, que é eight, com som de i, 80, significa 80. Assim, vai ficar difícil fazer as compras. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular.
Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade e modem Wi-Fi grátis. Mais plano, mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Eu vou pro Mufato, que tem desconto arrasador. Cortes e preços especiais para o seu churrasco. Pernil paleta suína 6,98 kg, filezinho pedigão 1 kg, Clube Fato 7,98. A100 ponta de peito Clube Fato 10,98 kg. Calabresa Seara 11,98 kg. Contra filé Clube Fato 20,87 kg. Arroz folha verde 5 kg, Clube Fato 10,98. Mufato, faz bem feito para sua torcida. Seguindo com o programa Militão e Militão, vamos falar um pouco sobre saúde, sobre cuidados. Você que tem em casa alguém da sua família que precisa de cuidados. Vamos falar um pouco com a Karina Siqueira Gonçalves, enfermeira, que é da Laundry Life. Ela vem contar um pouco como atua essa empresa em Londrina. Tudo bem, Karina? Como vai? Tudo bem. E você? Tudo tranquilo. Conta pra gente o que é a Laundry Life, para quem ainda não conhece a empresa. A Laundry Life é uma empresa de enfermagem que atende os pacientes ou em casa ou no domicílio. Então, conforme a necessidade da família, eles nos contratam para prestar o serviço. Daí pode ser para um cuidado simples ou mesmo só para acompanhamento no hospital. Fazer a parte da família, porque por causa de trabalho, essas coisas, às vezes a família não tem como ir lá. Eu estou vendo aqui que o cuidado é individualizado, né? Individualizado. E quando a gente é contratado para cuidar do paciente em casa, ele está no seu conforto, no carinho da família, mas a enfermagem nossa fazendo os cuidados. Okay. Fica bem melhor do que até se a família tentar fazer, né? Sem ter conhecimento. Isso. Fora o fato de dar muito trabalho, né? Porque cada família tem a sua rotina, né? Então, o paciente que está precisando de cuidados é colocar uma outra rotina dentro da rotina da família da casa, né? Então, às vezes, a maioria das pessoas trabalham o dia todo, como que vai cuidar do paciente? É, então, eles nos contratam. Quem está com um familiar que precisa de cuidados, o que deve fazer para contratar o serviço da Laundry Life? Então, liga lá no nosso escritório, no 3304-8885. É um telefone comercial, mas às 24 horas tem alguém para atender. Então, liga lá, fala o que precisa e a gente procura um profissional que se encaixe nesse trabalho que a família quer nos contratar. Esclarece um pouco desse serviço, fala um pouco do serviço. Então, a família contrata a gente para que ela precise, ou para a quantidade de horas, 6, 12, 24, ou para um cuidado específico. Por exemplo, vai ir lá num paciente acamado na casa, só dá um banho. A gente também faz esse trabalho individualizado e só para fazer esse cuidado. Um curativo, uma passagem de sonda. Então, todos os cuidados de enfermagem, a gente pode fazer um contrato especificamente para aquilo que a família precisa. Inclusive a administração de medicamentos endovenosos. Endovenoso, isso. Às vezes está lá no hospital e só para receber o medicamento endovenoso. Aí a família nos contrata para ir terminar essa terapia em casa, endovenosa. Então a gente vai lá só para administrar o medicamento. Ou um paciente que a gente já está acompanhando em casa, tem uma infecção urinária, uma pneumonia que dê para ser tratado em casa, a gente vai lá e faz a terapia endovenosa também. Entendi. A Laundry Life também oferece locação de equipamentos, né? Isso. Que equipamentos são esses? Cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas, andador, oxigênio, concentrador de oxigênio, que é um aparelho que a gente coloca na tomada, funciona pela energia elétrica, ele transforma em oxigênio o ar ambiente. Então é mais prático, não precisa de recarga como o cilindro de oxigênio. Entendi, que curioso, né? E com relação à flexibilidade do cuidador ou dos profissionais de enfermagem, qual que é? Pode ser... tem gente que fala, não, mas tem que contratar pelo dia inteiro. Não é isso, não? Não. É a quantidade de horas que a família precisa. É a família que manda o que a gente vai lá fazer. Se é só para dar um banho, se é para ficar 6 horas, 2 horas, 12, 24, é a família que manda. Cada família é um contrato diferente. Entendi. Inclusive, se viajar, né? Às vezes a questão é essa. Isso. Vai viajar, não pode levar
Daí deixa essa alguém lá pessoa cuidando. doente, né? Isso. Ah, isso é interessante, né? E aí, se a família tá com dúvida do que vai precisar, você vai até lá, é isso? Isso. Se a família falar, não sei o que eu vou precisar, eu vou lá, avalio o paciente e passo para a família qual que seria o ideal, o plano ideal para aquela família, aquele paciente. Entendi. O que acontece, e isso é interessante para quem está em casa ouvir, se o paciente tem alguma intercorrência em casa? Então, assim, desde o momento que a família e o paciente entra com a empresa, o meu telefone celular fica já disponível para a família, o número 24 horas, eles podem me ligar a qualquer coisa. Então, se teve uma febre, está diferente de alguma forma lá, eles podem me ligar, que eu vou na casa avaliá-lo. E daí, se for uma coisa que não dá para ser resolvida em casa, a gente tem ambulância também disponível para atender essa urgência. Entendi. E médico também, que médico, prestam serviço para a Laundry Life? Médico, se precisar, a gente também tem vários nomes disponíveis que a gente pode ligar, eles vão lá e fazem uma consulta à parte, na casa mesmo. Tem gente, por exemplo, se for um paciente, vamos pegar um estado gravíssimo, por exemplo, um paciente tetraplégico, por exemplo, que não tirar esse paciente de casa é muito difícil, né, Karine? Muito, tudo é só com ambulância, né? É muito complicado, né? E para quem imagina que não tem casos, inclusive a Laundry Life tem, né? Isso. É até mais comum do que se imagina, né? Com certeza. Esse paciente tem que fazer tudo em casa, né? Tudo, porque um paciente tetraplégico não é, fala tá tetraplégico, é só ficar na cama, não é isso. Ele tem o banho, às vezes tem uma sondagem de alívio, que é para tirar a diurese que ele não consegue ter espontaneamente, tem a troca de fralda, o principal, mudar de decúbito de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, porque senão começa a aparecer úlceras por pressão no corpo, de ficar deitado numa posição só. Então, são muitos cuidados, que um paciente acamado está lá estável, né? O paciente está falando, todo mundo acha que está ótimo, está tudo bem. Mas não é bem assim. Tem muito cuidado. Ah, entendi. Então, aí você que está em casa viu como é o trabalho. Agora, a questão do cuidador, para que ele é indicado? O cuidador é quando não tem cuidado nenhum o paciente que necessite da enfermagem. Por exemplo, uma sondagem, uma terapia endovenosa, é só o auxiliar ou técnico de enfermagem que pode fazer. O cuidador, ele pode trocar uma fralda, pode ficar de acompanhante na casa ou no hospital. Então, assim, não pode fazer os cuidados que são específicos de alguém que estudou para isso. Entendi. Pacientes, por exemplo, com Alzheimer, o cuidador está ali do lado para ele, especialmente para que ele suma, que ele se machuque, né? Bem isso, não é? Uma queda, Deve ter muitos casos, inclusive. Bastante. E a família não pode ficar o tempo inteiro lá. Então, deixa alguém lá para cuidar desse paciente, mais de um acompanhante, não para fazer os cuidados, né? Karine, qual que é o telefone da Laundry Life? 3304-8885. Ok, muito obrigado, bom trabalho lá. Obrigada. Até a próxima. Obrigada para vocês também. Ok, boa noite para todos.